Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre as grandes religiões mundiais e hoje a gente vai falar sobre o cristianismo, a maior religião do mundo e a mais conhecida aqui nas Américas, aqui no Ocidente, onde a gente vive. O cristianismo é uma religião que surgiu no primeiro século da era cristã, que é a era atual em que nós vivemos. Então, se a gente for olhar lá para as origens do cristianismo, nós temos o ano zero, em que teoricamente teria sido o ano de nascimento de Jesus Cristo. E o cristianismo ele vai surgir realmente por volta do ano 30, que é quando Jesus Cristo termina o seu ministério terrestre e deixa os seus apóstolos, os seus discípulos, para levar a sua mensagem adiante. Muito tempo se passou e nós estamos agora em 2022 e o cristianismo se tornou a maior religião mundial, né, com o maior número de fiéis e muitas correntes, muitas denominações diferentes, cada um com a sua visão particular de quem era Jesus Cristo, né, e qual era a sua mensagem. Para a gente tentar resumir e tentar entender o cristianismo de uma forma mais simples e mais direta possível para aquelas pessoas que não querem se aprofundar, apenas querem ter um panorama sobre o que é cristianismo. A gente tem que entender que o cristianismo ele tem livros sagrados, tá? Livros sagrados. E que esses livros sagrados eles estão divididos em dois grandes grupos, que são chamados de os dois grandes testamentos. A gente pode falar em Primeiro e Segundo Testamento, ou em Antigo e Novo Testamento. Então, a gente tem o AT, que seria o Antigo Testamento, e a gente tem também o NT, que seria o Novo Testamento. O Novo Testamento, o NT, foi escrito em língua grega, originalmente, né? Por volta aqui do mais ou menos entre o ano 30 e o ano 100, ou seja, dentro do primeiro século da era cristã. O Novo Testamento ele é composto dos evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e das cartas. Essas cartas foram cartas que foram enviadas pelos apóstolos para as comunidades cristãs que existiam dentro do antigo Império Romano, né? A gente tem que entender que durante essa fase aqui que o cristianismo surgiu, o Império Romano ainda estava vigorando, certo? O Antigo Testamento existe aí um grande debate, uma grande polêmica, porque não existe um consenso de quais são os livros que estão incluídos no Antigo Testamento ou não, tá? Então existe aí divisão no tocante ao Antigo Testamento. E essa divisão a gente vai comentar mais para frente, mas a gente poderia separar basicamente em dois grandes grupos. Os protestantes e os não protestantes, que a maioria são os católicos. Os protestantes eles vão dizer que o Antigo Testamento ele é apenas as escrituras que foram escritas em hebraico. Já os católicos vão dizer que o Antigo Testamento possui todas as escrituras em hebraico, que os protestantes consideram, mas também outras escrituras que estão em grego, tá? Então, basicamente, as duas grandes línguas que compõem a Bíblia são o grego e o hebraico. O grego seria o Novo Testamento, e para os católicos também o Antigo Testamento. E o hebraico seria o Antigo Testamento dos protestantes. Tá? Hebraico. Certo. Entendendo isso, agora a gente tem que entender quem era Jesus Cristo. Quem foi essa figura chamada Jesus Cristo? Ela é, no caso, a figura central do cristianismo. Jesus Cristo. Existe também um grande debate, uma grande controvérsia sobre quem era a figura de Jesus Cristo. Durante os primeiros anos da era cristã, os primeiros séculos da era cristã, houveram concílios
que era a reunião em que os cristãos se juntavam para debater as suas crenças, a sua teologia. E nesses concílios foi proposta várias ideias sobre quem teria sido a figura de Jesus Cristo. Alguns defendiam que Jesus Cristo era apenas um homem, um profeta. Esses foram chamados de arianos. E aqui o termo não tem nada a ver com raça ariana, tá, pessoal? E muito menos com o signo de Ares. Não tem nada a ver com isso também. Os arianos, eles eram aqueles que seguiam as ideias de um bispo chamado Ário. E Ário dizia que Jesus Cristo era apenas um homem, certo? Até hoje existem linhas teológicas que defendem essa ideia de que Jesus era apenas um homem, era apenas um profeta, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Outro entendimento sobre Jesus Cristo era que Jesus era apenas Deus. Ou seja, Jesus não era um homem, Jesus era Deus. E apenas Deus. E esses foram chamados de docetismo. Docetismo. Então, o arianismo e o docetismo eram essas duas linhas de pensamento que diziam que Jesus Cristo era só homem ou só Deus. Existia uma terceira linha de pensamento que dizia que Jesus era um homem Deus, ou um Deus homem. E essa linha foi a linha majoritária, a linha, digamos assim, mainstream, que, digamos assim, se popularizou e hoje em dia a grande maioria dos cristãos acreditam que Jesus era um homem-deus, ou um Deus-homem, ou seja, que ele era Deus e também homem. Mas quem foi Jesus Cristo? Segundo os relatos dos próprios evangelhos, que são os livros sagrados dos cristãos, Jesus Cristo era filho de uma moça judia, de uma donzela judia, chamada Maria. Então Jesus era o filho de Maria. E quem era o pai de Jesus? Bem, Maria era casada com um judeu chamado José. Porém, o escrito sagrado revela que José não foi pai biológico de Jesus. Segundo a crença cristã, Jesus teria sido gerado em Maria pelo próprio Deus. Isso é uma coisa interessante de se notar, porque Maria teria sido fecundada pelo Espírito Santo. Dentro da crença cristã, Deus, ele é apenas um único Deus. Mas esse Deus possui três pessoas. É o que, dentro da teologia cristã, chama-se de trindade. Tá? Então, Deus seria o próprio Jesus, Deus seria o Espírito Santo, e também seria uma outra figura chamada Deus Pai. Deus Pai. Estas três grandes figuras seriam, então, as pessoas que compõem a Santíssima Trindade, ou seja, o Deus uno cristão. Após o ministério terrestre de Jesus, onde ele havia pregado a sua mensagem, mas depois morrido por falsas acusações dos religiosos do judaísmo da sua época, ele deixa 12 homens para continuar a sua missão, para continuar pregando aquilo que ele pregava. E esses homens ele chamou de apóstolos. Apóstolos do grego significa representantes. Mas também significa enviados. Então esses 12 homens, no qual os seus nomes estão nos evangelhos, a lista dos 12, né? Eles fundaram várias igrejas ao longo do Império Romano. Algumas dessas igrejas nós sabemos exatamente onde ficavam por causa das suas cartas. Lembra quando eu falei do Novo Testamento? Esses apóstolos justamente escreveram carta para algumas igrejas que no Novo Testamento a gente encontra ali relatando onde ficavam essas igrejas. Um 13º apóstolo foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não conheceu pessoalmente Jesus. E
diferente dos 12 apóstolos, ele inicialmente era contra o cristianismo. Ele era contra a mensagem dos cristãos. Inclusive, ele perseguia os cristãos. Ele havia sido um judeu que havia aprendido, né, do judaísmo numa escola rabínica, né, de um mestre rabínico chamado Gamaliel. Seria o seu mestre dentro do judaísmo. Mas quando ele estava fazendo uma viagem para a cidade de Damasco, na Síria, ele teria tido uma visão, onde Jesus teria falado diretamente com ele e falado para ele que ele não deveria perseguir os cristãos, pois eles eram o povo sagrado, era o povo eleito, era o seu povo. E Paulo, então, decide agora abandonar o judaísmo para se tornar cristão, para aprender com os cristãos qual era a verdade, a partir daquilo que Jesus havia deixado, né, no seu ministério. E Paulo, então, ele escreve várias cartas que vão compor muitas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, ele vai escrever cartas para a igreja de Colosso, na Grécia, de Tessalônica, também para a igreja de Éfeso e outras igrejas. Igrejas também de Roma, né, a própria igreja de Roma também. Então, dentro ali do Império Romano, você tinha gregos, você tinha romanos, você tinha pessoas da África, você tinha... Né, o Império Romano ele abarcava ali os 3 continentes, né, tanto a Ásia, quanto a África, quanto a Europa. E a pregação desses homens, né, não só eles, mas também de outros, chegou a se disseminar em todo o mundo antigo, né? Não chegou aí, por exemplo, até a China ou até o Japão, que já é extremo oriente, né? Mas, segundo os relatos cristãos, um dos apóstolos, que é o apóstolo conhecido como Tomé, ele teria chegado até a Índia, ou seja, teria passado toda a região da Pérsia e chegado até a Índia. Ou seja, a mensagem cristã de fato chegou a lugares muito distantes de onde Jesus inicialmente havia vivido e pregado. Dentro dessa lógica aqui, depois que essa primeira geração de cristãos morreu, aí vem outras gerações de cristãos que agora são conhecidos como pais da igreja. As primeiras divisões do cristianismo vão ocorrer no século V. Por volta do século V, da Era Comum, vão haver 2 grandes reuniões que vão dividir os cristãos com relação à sua submissão à autoridade, né, oficial e também às doutrinas oficiais que foram votadas. Essas 2 grandes reuniões vão ser os concílios. Concílio de Éfeso, que fica hoje na atual Turquia, e o concílio de Calcedônia, que também fica hoje na atual Turquia. Então, com relação ao concílio de Éfeso, existiu aí um problema com relação à natureza de Jesus, e que aqueles que eram discordantes foram chamados de nestorianos por causa de um grande líder, um grande bispo chamado Nestório, que acreditava que as naturezas de Jesus elas eram separadas uma da outra. O que aconteceu? Depois do concílio de Éfeso, aqueles que não aceitaram a união dessas 2 naturezas na figura de Jesus Cristo tiveram que sair do Império Romano, porque dentro do Império Romano ficou como oficial a doutrina da união entre essas 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? E os nestorianos, então, eles foram para o Império Sassânida, que era o Império Persa, que ficava ali vizinho do Império Romano, né? E aí lá no Império Sassânida eles fundaram um novo ramo do cristianismo, diferente da corrente principal, que ficou conhecida como Igreja do Oriente. Então, a partir do Concílio de Éfeso, é fundada a Igreja do Oriente.
Já no Concílio de Calcedônia, houve mais uma vez uma disputa sobre essas naturezas de Jesus, e nesse caso aqui, aqueles que estavam divergentes da posição oficial diziam que essas duas naturezas elas tinham se unido, se fundido em uma única natureza. E eles ficaram conhecidos como monofisistas ou também miafisistas. São termos aí que denotam essa posição, ou essas duas posições, que são divergentes daquela que foi votada pelo Concílio de Calcedônia. Então esse grupo, chamado de monofisistas ou miafisistas, rivalizou com aqueles que eram, digamos assim, que chancelavam aquilo que o concílio votou. Esses que chancelavam o que o concílio votou ficaram conhecidos como imperialistas, ou seja, aqueles que estavam a favor, né, da política eclesiástica e da doutrina oficial votada dentro ali do Império Romano. Então você teve ali os imperialistas, também conhecidos como melquitas, contra os monofisistas, que também ficaram conhecidos como miafisistas. Esse nome melquitas vem por causa que o nome Meler em aramaico significa rei ou realeza. E por isso eles ficaram conhecidos como melquita, que significa aquele que está a favor do rei. Obviamente que o imperador romano naquela época ele iria ficar sempre a favor da doutrina principal, da doutrina tradicional, aquela que foi votada pela reunião, né, que foi majoritária na reunião. E, portanto, os monofisistas ou miafisistas, eles eram contrários a, digamos assim, o entendimento oficial. Esse pessoal aqui, eles ocorreram em maior número na região da África e também um pouco ali no Oriente Médio. Então, os melquitas ganharam esse termo pejorativo, né? Eles eram chamados de melquitas justamente como aqueles que são fiéis ao imperador, né? Eles ganharam esse termo justamente nessa região mais semita, em que o aramaico era uma língua mais disseminada e tal. Passa-se muito tempo e já agora no século XI, né, no século XI, vai ter mais uma grande divisão dentro do cristianismo, que vai ser o cisma entre o Ocidente e o Oriente. O que acontecia? Após esses concílios aqui, aconteceu o surgimento do islamismo, ali no século VII, século VIII, o islamismo vai se expandindo, e a região da África e Oriente Médio vai ser dominada pelo islamismo. As regiões que vão permanecer cristãs são as regiões da Eurásia, ou seja, aquela área que é mais Europa Ocidental e o leste europeu. E nessas duas regiões, as duas grandes igrejas que rivalizavam entre si eram Roma e Constantinopla. Então aqui você tem Roma contra Constantinopla. E aí, aqui no século XI, essas duas igrejas vão criar uma tensão muito grande entre elas, e por conta de uma divergência doutrinária e também com relação à escrita de um credo, né? O credo, o que é um credo? O credo é uma declaração de fé. Então os romanos e os gregos, chamados gregos, porque Constantinopla fica ao leste da Grécia, né? Eles divergiam ali sobre se deveria ou não incluir nessa declaração de fé uma cláusula chamada filioque. Essa cláusula dizia que o Espírito Santo, como um ser da Trindade, ele procedia do Filho, ou seja, da segunda pessoa da Trindade. E aí esse debate, né, que é um debate sobre a teologia trinitária, fez com que as duas igrejas elas se excomungassem, tá, pessoal? E aí houve esse rompimento. Os romanos ficaram conhecidos como católicos. Católicos. E os gregos ficaram conhecidos como ortodoxos. Depois desse grande cisma aqui, que no caso a gente fala de cisma, que seria o quê? Uma divisão entre o Oriente, que seria o leste europeu, e o Ocidente europeu, nós vamos ter mais uma divisão que vai acontecer agora dentro do lado dos católicos no século XVI.
Então, no século XVI, vai haver mais uma grande divisão dentro do catolicismo agora, que vai surgir um novo tipo de pensamento religioso que ficou conhecido como protestantismo. Dentro do protestantismo, você vai ter alguns grupos que vale a pena ser destacado, né? Que são os grupos mais históricos, mais tradicionais e que fazem parte do entendimento que a gente precisa ter sobre esse tempo aqui, que são os luteranos. Então a gente tem os luteranos, a gente tem os calvinistas, a gente tem os arminianos, a gente tem os metodistas e mais para frente vai existir também os pentecostais, que já vai ser um desenvolvimento mais tardio. Pentecostais. Então, basicamente, aqui cada um desses nomes está se referindo, né? Os luteranos seriam um dos primeiros grupos, né, que seriam os seguidores de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, que estudando ali por conta própria, né, a Bíblia, os escritos de Santo Agostinho, ele chegou ao entendimento de que a doutrina católica estava errada acerca da salvação e que o homem não precisava ter nenhuma obra para se salvar. Ele apenas precisava ser justificado pela fé, ou seja, que Deus fazia toda a parte da salvação do homem e o homem só precisava aceitar. Depois vieram os calvinistas, com um reformador agora de uma região diferente da de Lutero. Lutero, que era alemão, João Calvino vinha agora da França, né? E Calvino dizia que a salvação, ela não só era totalmente da parte de Deus, mas que o homem ele era predestinado, né? O homem ele era predestinado ou para a salvação ou para a danação. Então, Calvino tinha uma visão completamente absoluta da soberania de Deus. Deus é soberano e aqueles que se salvam para a glória de Deus, e aqueles que se perdem também para a glória de Deus. Os arminianos seriam aqueles que vieram logo após os calvinistas, seguindo a ideia de Jacó Armínio, que era um holandês, e divergia totalmente do pensamento de João Calvino. Ele, de certa forma, tentava não divergir dos luteranos, né? Não afirmar que o homem precisava ter obras, mas também não cair nessa determinação, né, tão grande que os calvinistas pensavam. Então eles diziam o quê? Que o homem, de certa forma, ele tinha que cooperar, mas que essa cooperação já era um fruto, né, da graça de Deus, mas que ela precisava existir. E que Deus não tinha interesse de salvar só algumas pessoas, mas Deus tinha interesse de salvar todas, e a perdição ou a danação diz respeito à escolha individual da pessoa. Então faz parte do livre-arbítrio se salvar ou se perder. Então, diferentemente desses grupos anteriores aqui, que têm os seus nomes relacionados com os seus fundadores, né, os metodistas foram fundados pelos irmãos Wesley. Quem eram os irmãos Wesley? Os irmãos Wesley eram dois irmãos, obviamente, que eram anglicanos, né? Eles faziam parte ali da igreja da Inglaterra, que era uma igreja que havia também rompido com a igreja de Roma por causa dessa controvérsia aqui, né, iniciada por Lutero, que continuou com Calvino e depois com o próprio Jacó Armínio, e que esses irmãos eles acreditavam na capacidade que o homem tinha de se santificar, ou seja, de chegar à sua perfeição cristã ainda nesta vida, né? E por isso eles também tinham a sua própria linha de pensamento, conhecida como metodismo, que se assemelhava muito mais com a doutrina original do catolicismo do que, por exemplo, com a doutrina dos calvinistas ou com a doutrina dos arminianos, né? E por último, já um desenvolvimento bem mais tardio, surgiu o grupo conhecido como pentecostais. O que basicamente os pentecostais acreditam? Que os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de línguas, né, ele é permanente na história da igreja. Ou seja, enquanto que os protestantes clássicos eles acreditavam, né, ou acreditam, que os dons do Espírito Santo haviam cessado, ou seja, era uma coisa apenas da igreja primitiva, os pentecostais reafirmam que esses dons, né, esse batismo do Espírito Santo,
ele ainda pode ser visto através do dom de línguas, né? Dos dons de cura. Ou seja, são coisas atuais que podem ser vivenciadas atualmente na igreja, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro, né, essas divisões aqui do protestantismo, né? Também as divisões que ocorreram no primeiro milênio, como eu havia comentado anteriormente. Qualquer dúvida, pode deixar aí seu comentário, entre em contato através do direct para esclarecer, né, qualquer ponto que tenha ficado ainda nublado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e fiquem de olho para as próximas aulas, onde eu vou estar comentando sobre as próximas grandes religiões mundiais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.